Nesta semana, no Congresso dos Estados Unidos da América, começaram a discutir ativamente o projeto de lei do senador Lindsey Graham, que prevê sanções sem precedentes e extremamente rígidas contra a Rússia. Nesta edição, vamos discutir com vocês a essência desse documento e vou explicar por que, após uma pausa de vários meses, ele voltou a ser relevante. E também vamos falar sobre por que esse projeto de lei de Lindsey Graham é perigoso para a Rússia, por quais motivos o Congresso estava adiando sua aprovação e até que ponto os congressistas estão dispostos a fazer concessões a Donald Trump só para finalmente impor sanções contra a Rússia. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 10 de julho, detalhes a seguir. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, como vocês sabem, nesta semana a senadora Lindsey Graham anunciou que o Senado vai considerar seu projeto de lei de sanções no dia 9 de julho. No entanto, hoje já é dia 10 e nenhuma votação aconteceu até agora. Por outro lado, o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, informou que o documento ainda está sendo finalizado. A seguir, sua citação, estamos trabalhando com a administração de Donald Trump, com a Câmara dos Representantes para tentar dar ao documento uma forma finalizada. Portanto, segundo John Thune, a votação pode acontecer antes do recesso de agosto no Congresso. Se isso não acontecer, eles só voltarão a esse assunto depois de 9 de setembro. Mas, no geral, o andamento do processo depende mais dos cálculos políticos do que da agenda dos congressistas. Enquanto isso, o próprio senador Lindsey Graham esteve hoje, dia 10 de julho, em Roma, em uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, onde também participou de uma reunião da coalizão dos resolutos. Pela primeira vez, representantes do governo americano participaram de um evento assim, o que também é significativo. Eu falei sobre isso em detalhes no episódio anterior, então se esta é a sua primeira vez no meu canal, vá lá, inscreva-se e assista ao episódio anterior. Mas o que exatamente prevê a Lei Graham sobre sanções infernais contra a Rússia? O projeto de lei de Lindsey Graham foi registrado ainda em abril deste ano, em meio à hesitação de Donald Trump em impor sanções contra a Rússia. Às vezes, ele também é chamado de Projeto de Lei Graham-Blumenthal, ou seja, pelo sobrenome do senador democrata Richard Blumenthal, que também promove ativamente essa iniciativa. Foi justamente a abordagem bipartidária que indicava o sucesso do projeto no Senado. Como declararam os autores do projeto de lei, o objetivo dele é aplicar mecanismos de pressão tão sérios sobre a Rússia que o Kremlin, no fim das contas, concorde em cessar a agressão contra a Ucrânia e aceite negociações de paz reais. O projeto de lei de Lindsey Graham prevê uma série de restrições diretas e indiretas contra a Rússia. Em particular, isso inclui o congelamento de ativos e a proibição de operações para altos funcionários da Rússia, militares, oligarcas e outras pessoas que apoiam os militares russos. O documento impõe sanções contra bancos-chave, como o Banco Central da Rússia, o Sberbank e o Gazprombank. Simultaneamente, proíbe instituições americanas de operar com a Rússia e limita a listagem de valores mobiliários russos nas bolsas dos Estados Unidos da América. Além disso, seguem 3 pontos ainda mais importantes. O projeto de lei proíbe a exportação de produtos energéticos dos Estados Unidos da América para a Rússia e investimentos no setor de energia russo. Impõe sanções secundárias contra empresas estrangeiras que apoiam a extração de recursos energéticos na Rússia, incluindo os setores de petróleo, gás e urânio. Ou seja, na prática, isso significa que todas as empresas ocidentais que de alguma forma continuam trabalhando com os russos na extração de minerais terão que sair completamente da Rússia ou estarão sujeitas a sanções. O projeto de lei, além das sanções, impõe tarifas de 500% sobre todos os bens e serviços russos, estabelecendo restrições comerciais significativas. São produtos energéticos que serão aplicados além de quaisquer tarifas já existentes. Além disso, são introduzidas tarifas comerciais secundárias de 500% contra países que conscientemente vendem, fornecem, transferem ou compram petróleo, gás natural, urânio, produtos petrolíferos ou produtos petroquímicos de origem russa. Essas tarifas serão aplicadas a todos os bens e serviços importados para os Estados Unidos desses países. Parece bonito, realmente soa perigoso, mas por que o projeto de lei ainda não foi aprovado?
Embora a iniciativa tenha sido apoiada por 85 senadores entre 100, Lindsey Graham não tem pressa em promover a real consideração do projeto no Senado, aguardando um acordo informal desse projeto pelo presidente dos Estados Unidos da América, embora ele regularmente lembre publicamente sobre sua iniciativa. Mas aqui há um ponto importante. Nas últimas semanas, paralelamente, os senadores Graham e Blumenthal fizeram viagens à Ucrânia e às capitais europeias para coordenar posições com os parceiros dos Estados Unidos da América. Ou seja, os preparativos estão a todo vapor. A Europa concordou em impor o 18º pacote de sanções contra a Rússia, paralelamente às sanções impostas pelos Estados Unidos da América. A mudança nesse sentido ocorreu no final de junho, quando, após mais uma conversa telefônica com o ditador russo, Trump começou a expressar insatisfação com as ações de Putin. Em 29 de junho, Lindsey Graham afirmou ter chegado a um acordo com o presidente dos Estados Unidos da América, apesar de alguns pontos do projeto de lei terem sido suavizados e reescritos. Aqui reside a essência da abordagem de Donald Trump em relação às sanções contra a Rússia. Na nova versão do projeto de lei foi incluído um conjunto de disposições que dão ao presidente dos Estados Unidos da América mais espaço para manobrar em relação à Rússia. Na Casa Branca, insistem que o documento deve preservar os poderes exclusivos do presidente em questões de política externa. A essência é que a decisão final sobre impor ou não quaisquer sanções será tomada pessoalmente e somente por Donald Trump, e o projeto de lei não o obrigará a isso. Isso distorce completamente o processo decisório dos Estados Unidos da América em questões de política externa. Mas, ao que parece, o Congresso está disposto a aceitar isso. Portanto, Trump terá que chegar à conclusão oficial de que a Rússia ou não quer avançar para um acordo de paz, ou está violando os acordos de paz já alcançados, ou está cometendo uma nova agressão contra a Ucrânia, ou está tentando derrubar o governo em Kiev. Apenas após ele declarar oficialmente um desses pontos, as sanções poderão ser aplicadas. Uma das flexibilizações do projeto de lei sendo discutidas é a introdução de um adiamento presidencial. De acordo com ela, Trump pode adiar uma vez a aplicação das tarifas de 500% por 180 dias. Um segundo adiamento também é possível, mas requer a aprovação do Congresso. O adiamento não se aplica aos países reconhecidos como patrocinadores do terrorismo. E ainda em maio, a agência, citando diplomatas europeus anônimos, informou que alguns países, em particular a Alemanha e a Hungria, expressaram preocupação em relação às tarifas secundárias. Em resposta a essas preocupações, os senadores concordaram em incluir no projeto de lei uma disposição que permite ao presidente dos Estados Unidos da América isentar determinados países de tarifas sobre bens ou serviços. Por 180 dias por motivos de segurança nacional. Segundo os políticos, foram adicionadas exceções ao projeto de lei para determinados produtos. Elas dizem respeito à ajuda humanitária e às atividades relacionadas à inteligência dos Estados Unidos da América. Essas mudanças, segundo fontes, foram feitas para reduzir a resistência de alguns republicanos e da administração Trump, que defendiam maior flexibilidade na implementação das sanções. É o que afirmam os assessores dos senadores. No geral, o projeto de lei, se for finalmente aprovado, mantém de fato sanções realmente perigosas para a Rússia e seus parceiros. Mas todo o poder de tomar a decisão final permanece exclusivamente com Donald Trump. Se ele vai decidir impor sanções, não se sabe, mas mesmo aqui há novamente um perigo. Ele pode decidir que é necessário impor sanções. E então, no mesmo dia, ele pode decidir usar seu prazo presidencial de 180 dias e vai dizer para Putin: você tem uma janela de 180 dias, vamos acabar com a guerra, senão depois não vamos adiar essas sanções. Mas mesmo assim, isso ainda são mais 6 meses de guerra. Por isso, as sanções aqui são uma questão muito delicada e agora estamos esperando que finalmente o Congresso vote esse projeto de lei. Isso vai significar que Trump realmente quer ter essa ferramenta em suas mãos. Por hora, deixo reticências. Compartilhe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo.